Durante o mês de setembro, a prevenção ao suicídio ganha destaque em todo o Brasil, mas isso deve ser feito, gente, todos os dias e por todos nós. O que muita gente não sabe é como ajudar. E outras pessoas relatam é que não sabem como fazer ou se faz de maneira errada, né? E as pessoas muitas vezes que estão nesse processo de ideação suicida, muitas vezes ligado com depressão, que a gente já entendeu aqui como tem correlação sobre isso, elas não querem ser ajudadas também ou não relatam. E a gente vai conversar aqui no Papo de Quinta como fazer isso. Será que é um assunto para todos nós? É sim, Papo de Quinta no ar. Aqui na nossa mesa de café da manhã, a gente recebe o presidente da Associação Brasileira de Logoterapia e de Análise Existencial, Alisson Cunha. Bom dia, Alisson. Seja bem-vindo ao Mulher Demais. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Setembro Amarelo é um tema que diariamente está pautado, né, nos meios de comunicação. A gente recebe muito nos WhatsApps e é importante que a gente fale sobre isso, porque durante muito tempo foi um tema velado, foi um tema que as pessoas tinham medo de falar. E aí a gente traz à luz, né, literalmente, por isso a cor amarela, né, Alisson, para essa temática. O que a gente escuta e que geralmente os meios de comunicação abordam é o porquê, as suas formas, enfim. Mas pouco se fala sobre como nós podemos ajudar, porque é uma dúvida comum também, inclusive da família, dos amigos, né, Alisson? Isso, sem dúvida. O Setembro Amarelo ele tem um papel fundamental, porque ele aborda não apenas esse fenômeno, mas ele nos dá esse alerta, né, que nós precisamos estar atentos. E sem dúvidas, Fernando, alguns aspectos são fundamentais para nós percebermos, né? Existem o que nós chamamos de sinais de alerta. São comportamentos que as pessoas apresentam e que de alguma maneira esses comportamentos expressam que algo não vai bem. Então, nós podemos perceber, por exemplo, uma pessoa que apresenta uma alteração de comportamento, um isolamento social. Pessoas que passaram por uma situação muito traumática, como uma violência, um abuso sexual. Pessoas, por exemplo, você falou da depressão, né? A depressão é o transtorno mental mais prevalente em casos de suicídio. Então, sem dúvidas, essa tristeza profunda por um período prolongado, né? A gente vê, por exemplo, expressões de falas como eu queria dormir e não acordar mais. Minha vida não eu queria não mais existir, a minha vida perdeu o seu sentido, o seu valor. Então, são alguns sinais que as pessoas nos apresentam que nós precisamos estar atentos, né, de que algo não vai bem. E é importante isso, porque às vezes nem sempre tem essa fala. Às vezes é justamente no comportamento, né, Alisson? Uma pessoa que deixa de fazer os seus asseios, ela tem uma apatia geral. Então, se você nota isso, às vezes é um vestir que muda, é um sinal também para a gente prestar atenção. E a família tem esse papel, né, Alisson? Eu costumo falar, por exemplo, a anedonia, que é um sintoma da depressão, né? É a perda de prazer perante tudo aquilo que a vida nos apresenta. Então, perco a motivação no trabalho, perco a motivação, por exemplo, nas minhas atividades familiares. E isso, de alguma maneira, também repercute na minha vida e na vida dos meus familiares. A apatia, como você disse, né? A perda de perspectiva futura, a perda da esperança. Então, são aspectos que as pessoas muitas vezes vão desenvolvendo, são comportamentos que vão sendo desenvolvidos e que vão nos ligando a esse sinal de alerta. E a família precisa estar atenta para perceber. Como ajudar? É a pergunta que todo mundo fica se fazendo, que eu já não sei o que fazer. Pronto, é uma pergunta fundamental. O que fazer diante dessa situação? O primeiro aspecto é compreender que todos nós estamos suscetíveis a passar por isso. Não bate apenas na porta do nosso vizinho ou do nosso amigo. Então, o primeiro aspecto, nós precisamos cuidar da nossa própria vida. Nós precisamos olhar, eu falo muito do espelho da aparência, que é o que nós fazemos hoje. Hoje as pessoas se olham diretamente no espelho constantemente. Mas precisamos também olhar no espelho da existência e perceber como nós estamos e cuidarmos da nossa vida. Mas nós também precisamos perceber o outro, perceber os nossos familiares. E para isso a gente precisa dedicar tempo. Para isso nós precisamos estar por inteiro nas nossas relações. É algo que nós temos perdido hoje o hábito, né? As pessoas estão em casa muitas vezes, mas elas estão conectadas no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Elas têm perdido essa capacidade de efetivamente estarem por inteiras naquilo que elas realizam. Ou elas estão lá atrás, ou elas estão lá na frente. Então, assim, no presente, olhando olho no olho, está cada vez mais escasso, né, Alisson? É verdade. São aspectos que muitas vezes nós nos envolvemos e vamos perdendo esse hábito de sentarmos juntos à mesa para uma refeição, de dialogarmos. Então, é fundamental o resgate do diálogo dentro das nossas relações, né? Um outro aspecto fundamental é, a partir do momento que eu percebo esses sintomas, esses sinais de alerta,
é procurar ajuda. É perceber que essa pessoa ela precisa de ajuda não apenas da família, que é fundamental, mas também ajuda de um profissional, como, por exemplo, o psicólogo, o psiquiatra. Exatamente. É quebrar esse estereótipo de que não é frescura, não é besteira, muito pelo contrário. É uma doença, muitas vezes, que, como tal, precisa ser cuidada e precisa ser tratada. E o que o Alisson está trazendo é muito interessante, porque às vezes a pessoa não quer ir. Né? Às vezes a pessoa ela não tem nem noção, não tem nem consciência do quanto se faz necessário. E aí, às vezes, um autorrelato faz toda a diferença. De você dizer, olha, eu vou começar uma psicoterapia, estou precisando. Você se mostrar igual, porque às vezes o outro vê uma diferença muito grande de você e não quer mostrar a fraqueza, né? Para ele é fraqueza, para a gente é super natural, é necessidade disso. Então, assim, às vezes um autorrelato é você dizer para o outro, se você nota resistência, vou começar uma terapia, eu estou precisando. Né? Isso faz uma diferença muito grande, Isso né, é Alisson? fundamental, né? Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi que ela trouxe justamente esse discurso. Olha, eu nunca imaginei que seria tão bom a psicoterapia. E a gente quebra esse estereótipo de que só quem vai para a psicoterapia é quem tem alguma doença mental. Não. A psicoterapia é, sem dúvidas, uma ferramenta fantástica que pode nos ajudar em diversos momentos da nossa vida. Então, nesse sentido, é sim uma indicação muito importante para uma situação como essa. Alisson, muito obrigada pelas suas contribuições aqui nessa mesa de café da manhã. Os nossos telespectadores absolutamente tiveram um pouco mais de conhecimento sobre a temática e agora vai poder ajudar mais efetivamente. E conta com a gente sempre, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui.